Caí, gente, levei um tombo. Novamente, então, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, dependendo do momento, da hora que você estiver vendo. Seja agora ao vivo ou a gravação, você que está acompanhando aqui pelo YouTube, ok? Aqui pelo YouTube. Entramos, voltamos, a queda foi rápida, foi veloz, Eduardo, levei um tombo aqui, né? Mas acontece, casos, derrubaram, nos derrubaram aqui, não sei o que que aconteceu, agora foi. Fui derrubada. Buonasera. Ah, buonasera, buonasera. Não sei o que que houve, tá? Mas enfim, quando eu vi já acabou. Assim, meu Deus, mamma mia, cosa è successo? Foram os hackers. Hackers Eu acho que russos. sim. Eles Tá em não voga, querem que né? eles não querem que falemos a respeito do referendum. É isso que acontece. Eu acho que deve ser, Eduardo. Eu acho que é o time do contra jogando contra. Mas eu achava Eu que fosse problema daqui, da não, conexão não aqui. sei. Eu não foi, eu que fui derrubada aqui. Não sei o que que aconteceu. Foi minha conexão. Mas sem problemas. Então, meu povo, é o seguinte, para você que está entrando agora, que bom, fique aqui conosco, ok? Piacere. Hoje o nosso Senta que lá vem história. Hoje o Eduardo ele não vai para o paredão, ele não vai tirar chapéu. Será que eu vai quebrar pratos? Para ninguém hoje. Mas ele já sabe, ele está me devendo e a gente vai fazer ainda uma conversa, a entrevista do Senta que lá vem história, aí sim, para contar só as peripécias, que ele tem bastante, tá? Quem não sabe, todo sério, essa pessoa que hoje é o presidente do Comites Paraná Santa Catarina, já viajou bastante, estudou na Itália, a gente quer saber tudo isso, como é que foi toda essa experiência ao longo da tua jornada aí, que não é muito longa, né, por enquanto. Acho que a escolha da temática da live foi justamente uma saída tangencial aí para fugir das perguntas É, pessoais. eu Tu sabe, acho que me conhece sim. bem, eu sou uma pessoa muito reservada. Então, quando eu tô falando, mas estou me vestindo de presidente de comites, eu estou me vestindo de voluntário, de ativista da causa, assim, né? Não falo Isso como aí, Eduardo. Mas exatamente. vamos lá, porque Bora. tem muita gente que ainda não respondeu, né, Carla? Não Uhum, devolveu aí as cédulas que lhe chegaram durante a semana uhum. e o prazo está acabando, né? Boa. Então vamos contextualizar antes de iniciarmos aqui. Que atenção, gente, ó, atenção, recado hoje, esse recado para você que está agora acompanhando ao vivo. Também em seguida, assim que terminar, já vou subir, já vai para o YouTube, lá para o canal, então você também vai poder acompanhar por lá. Mesmo que muitas pessoas, a gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar ao vivo, muitos acabam vendo depois. Nós vamos falar a respeito do referêndum que está acontecendo. O Eduardo vai nos explicar a respeito disso, o Eduardo Sequinel Bonetti, ele é o presidente, é o atual presidente do Comites da circunscrição Paraná-Santa Catarina. Já trouxemos, já conversamos, você deve conhecê-lo aqui também, das redes, da internet, que acaba tendo bastante presença, né, tendo nos últimos meses uma grande participação. E agora, então, ele nos explica, para você que é cidadão italiano no exterior, você que de repente recebeu uma correspondência do consulado, abriu e ficou falando, meu Deus, o que que eu faço? É isso, né, Eduardo? Explica para a gente primeiro, o que que é esse referêndum? Por que que as pessoas estão recebendo agora essa correspondência do consulado aí da Itália? Sim, Carla, tu deves lembrar que lá em dezembro nós fizemos uma live também para debater a eleição para a escolha dos membros que iriam compor à época o Comitê dos Italianos no Exterior, né? Isso, exato. Todos os 7 consulados, então, renovaram os seus conselhos, os seus comités, né? Nós renovamos, portanto, as 12 cadeiras aqui em Curitiba, depois elegemos mais 4 e, portanto, nós somos 16 dentro do comitê. Uhum, E aí, por que que eu fiz essa introdução? Porque lá atrás, as mesmas pessoas que se inscreveram para participar daquela eleição, automaticamente elas fizeram, digamos assim,
ou tiveram cuidado de atualizar o seu AIRE, o seu Sim. registro perante o consulado. Então, Uhum. teoricamente, e isso eu tenho explicado para todos aqueles que me questionam e que me questionaram durante a semana, mas eu não recebi cédula alguma, não recebi nenhuma correspondência do consulado. E aí a primeira pergunta que eu faço, mas lá em dezembro recebeste a cédula para a votação do COMETS? Recebi. Então, para essas pessoas, eu digo assim, se você recebeu o envelope de votação naquela oportunidade, teoricamente e automaticamente, tu deverias também receber para esse referendo. Agora. Uhum. Então, se não ocorreu, foi um erro por parte da expedição, ou encalhou nos correios, deu um pulo, deu uma ligada nos correios, vê se não está por lá, tá? Uhum. Caso contrário, é pura e simplesmente questão de desatualização lá no registro consular, tá? Então tem que dar uma olhadinha Perfeito. nisso aí. Bom, fazendo uma premissa, a Cíntia Raquel, um abraço aí, sempre assídua. É, É uma cidadã italiana muito assídua nas questões, sensível às questões da italianidade. Então, legal, legal. então é o seguinte, vamos fazer uma premissa sobre o referendo. Isso, bora lá. Porque nós, brasileiros, que também dispomos da cidadania brasileira, não estamos muito habituados a consultas populares, é ou não é, Carla? Uhum. Acho que a última Exatamente, vez nós não sabemos nem o é, que fazer. o povo brasileiro é chamado ou para decidir a forma de governo do Estado, foi feito isso em 93, né? Ou Isso, em 2005 ou 2006 teve o plebiscito sobre o porte e posse de de armas. armas, né? Né? Isso, exato. Então, é uma vez a cada década ou século. O Estado italiano ele é muito sensível a essas questões. Às vezes eu brinco que essas coisas são até um excesso de uma, uma histeria democrática, porque Aham. para qualquer assunto, vamos consultar o povo. Eu acho isso ótimo, excelente, né? Só que tem essas Democracia, né? questões, É. democracia ao pé da letra, tá? Uhum. Só que vamos lá, esse referendo, que é um referendo revogatório, portanto é um Tá. referendum abrogativo. Abrogativo vem de cancelar, abrogar, desfazer o Uhum. feito, né? Desfazer o feito. Portanto, Perfeito. cancelar uma lei que está em vigor, pura e simplesmente. Muito, Uhum. Carla, muito técnico, um assunto extremamente complexo. É, eu Esse estava é vendo, assim, é complicado, por isso que as pessoas ficam assim. Sabe, eu recebi mensagem de pessoas que, sabe, meus parentes, eles só para dizer que estão votando, eles votaram lá qualquer coisa e mandaram já. Aí, foi isso que tem acontecido, tá? Porque as pessoas também, às vezes, acabam tendo medo, não vou participar, vai que eu corro o risco de não receber mais nada. Então, acaba sendo muito importante essa orientação para as pessoas, porque as pessoas realmente não sabem, é algo muito técnico, talvez, é algo muito diferente do que nós estamos habituados, né, Eduardo? Tem isso. Esse é uma grande defesa dos que advogam a democracia representativa. Uhum, Olha o ponto, o nó que tem uma democracia direta. A população seria chamada a cada decisão técnica como essa que ocorreu, uhum, né? Então, é um referêndum que trata, então, entrando no mérito, de uma reforma do judiciário na Itália. A Itália falando um pouco sobre o contexto e o do que está por trás, assim, né? O, digamos assim, o cenário por trás dessa consulta popular. A Itália tem tá. passado por dificuldades de atrair investimentos externos, é um sistema judiciário lento, moroso, complexo. Eu acho que o custo também dos processos é altíssimo, se eu não me engano, Uhum, sexto na Europa. Então, perde para países certamente mais eficientes. Então, precisa se fazer uma reforma.
E eu parto da premissa que é o seguinte, antes de mais nada, esse referêndum, para ter validade, independentemente do resultado, quer vença o sim, quer vença o não, para ele ter validade, a participação, tá? Como é que eu vou dizer? A afluência precisa superar os 50% mais um. Tá, Então, ok. tá, dos que têm direito a voto, ou seja, toda a Itália e dos italianos que moram fora, incluindo Olha só, gente. as circunscrições no exterior. Então, Uhum. 50% mais um eleitor precisam participar para que haja validade na consulta, tá? E, Perfeito. e aí depois tem o seguinte, que antes de entrar no mérito, a gente precisa frisar. Esclarecer isso. Esclarecer, porque antes de entrar nos 5 quesitos, tá? Está rolando, está tramitando em paralelo ao referendo uma reforma Tá. no parlamento italiano chamada Riforma Cartabia, porque essa reforma leva o sobrenome da atual ministra da Justiça, que é a Marta Cartabia, que Uhum. já teve o aval, teve o sinal verde na Câmara dos Deputados, em Roma, Certo. e agora está tramitando no Senado. Está em análise no Senado da República, tá? Essa reforma tenta disciplinar muitos dos quesitos que já estão aqui, tá? Entendi. Então, essa reforma está na boca do gol, ela está quase para ser aprovada, tá? Então, isso pode causar como é que eu vou te dizer, uns entraves jurídicos, assim, porque imaginem, esse referêndum aqui, ele ocorre na Itália em 12 de junho. 12 de junho é Logo ali. domingo. É logo ali, é É. domingo. A Itália vive o início do verão. Então, a expectativa é que não supere os 30% de afluência de voto. Bah. Então, todos nós já esperamos uma falência do referendo. Só que, de qualquer forma, eu acho importante a consulta popular nesse sentido, apesar do gasto que se tem por trás, uma manobra do gênero é muito Uhum. dispendiosa, né, para os cofres públicos. Mas tudo bem, não vamos Ô, entrar Eduardo, deixa nesse... uma pergunta assim, bem para quem tá, de repente está chegando agora, e por curiosidade. Lá, os italianos na Itália, eles recebem o mesmo material que os italianos no exterior, que as pessoas que estão aqui no Brasil, por exemplo, estão recebendo? É o mesmo material Não para recebem, votação? não é voto por correspondência, isso ocorre somente Ah, na circunscrição exterior. Tá? porque perguntam Inclusive, também, tá? São algumas perguntas que chegam, as pessoas ficam curiosas para saber, é assim que acontece lá também? Como é que é? não, isso é discutido atualmente no parlamento Uhum, pela questão, o seguinte, na Itália existem muitos fuori sede, né? Que são os alunos, por exemplo, do Sul, que estudam no Norte e voltam para claro. casa a cada 4 anos, Sim. perdão, 4 vezes ao ano, por exemplo. Então tem Uhum. dificuldade em Nas voltar para férias e tal, sua... né? Então, para facilitar a afluência, normalmente, assim, agora em 12 de junho também vão ocorrer as eleições municipais em alguns municípios, né, da Itália, não Uhum. todos. Então, o cidadão, ao mesmo tempo que vota para o prefeito, tem uma urna ao lado, vota para o referendo. Isso facilita o aumento da afluência, sim. Mas lembrando que na Itália o voto não é obrigatório, portanto, corre-se o risco também de uma baixa afluência para o voto nas administrativas, né? Que vai Claro. eleger conselhos comunais, os vereadores de lá e os prefeitos. Só para se ter uma ideia. Então, tudo joga contra, né? O fato de ser início do verão, o fato de o voto não ser obrigatório. Então, é muito difícil, quase impossível, que essa reforma passe através do referendo.
A Perfeito. expectativa é que o negócio mude através de lei, através da reforma do Uhum. parlamento, tá? Perfeito. Então, E o que... Porque, assim, agora, né, só para... tem esse referêndum, tem os envelopes que são muito bonitinhos, estás aí com eles em mãos, né, Eduardo? sim, tem em Mostra ali, cima olha aqui. só, são muito bonitinhos, a pessoa se sente lisonjeada ao receber, ah, que legal, vou participar, mas como é que funciona isso? Por que que são 5 envelopezinhos, o rosa, o laranja, amarelo, o cinza, o verde? Não dava só para ser uma cédula aqui e deu, uma fichinha, clica, aperta não, faz um xizinho, não podia ser assim tão mais prático? Por Então, que que tem sobre tudo isso, Eduardo? não vamos reclamar sobre a quantidade de cédulas, porque poderiam ter sido 6 ao invés de 4. Havia Ó, na proposta anteriormente. Esse referendo foi proposto por dois partidos políticos na Itália, a Lega Nord e i Radicali. Tá? tá. Era previsto também outros dois quesitos. O quesito da eutanásia, tá? Olha, O suicídio assistido, né? E o uhum, uso da cannabis para fins medicinais. ok, Então, mas a Corte Constitucional definiu esses dois quesitos inconstitucionais e eles não foram acrescentados ao referêndum desse ano, desse uhum, 12 de junho. Poderia ter sido um, um peso para aumentar a participação, porque eu sairia de casa para decidir sobre eutanásia. Eu não sairia de casa para decidir sobre a composição do Conselho Superior da Magistratura, por exemplo, né? Então, claro, são temas que são mais próximos do cotidiano e temas que estão muito longe do cotidiano dos cidadãos. Mas tudo bem. É, são 4 porque são... Perdão, são 5. Eu falei 4, né? são 5, né, tem o cinzinho ali, porque um é uma cor meio assim, Olha, na verdade, são 5 referêndums diferentes, porque quando se revoga uma lei, já é um referendo, e eu posso votar em apenas um, eu posso decidir de participar somente no quesito 1, por exemplo. Aliás, a tá, ordem dos quesitos ela é contrária à ordem dos quesitos na Itália. Eu percebi isso hoje. Por exemplo, o primeiro quesito na Itália vai ser o último quesito na circunscrição exterior. Então, se eu quero consultar uma pesquisa eleitoral lá na Itália, se eles uhum, colocarem assim, quesito 1 tem 30% de chance do não vencer, não está valendo uhum, para nós aqui, porque os quesitos são invertidos. Tá? Mas vamos aos quesitos em si. Tá? bora lá, O primeiro, por exemplo, esse roxinho aqui, ó, olha. né? Com uma mão eu estou segurando o celular e com a outra eu estou abrindo a Ah, cédula. porque ele tá saindo do lavoro, gente, então, assim, tudo, né, faz toda uma manobra e já aproveita, Deixa eu isso que quem mandou ser improvisar com eleito os pés. presidente comites, viu? Olha só, esse aí, Ó, bota um suportezinho de livro, faz um suportezinho. negócio, Bom, saiu melhor que a encomenda. Então, esse aqui é o perfeito, primeiro quesito, né? ótimo, Primeiro. A opção é sim ou não. legal, né? Não é para votar em ninguém, tá, pessoal? Muita gente Não é voto em me alguém, procurou exatamente. direto assim, Eduardo, em quem que eu voto? Não, não é votar em ninguém, é só para decidir mesmo É no sobre a... sim ou no não. Não tem ninguém ainda É, com o nome de sim ou não, ao menos que nós conheçamos, né? sim, não, ou simplesmente a abstenção, né? Aí Certo. é só Uhum, eliminar a cédula. Ou uhum, colocá-la dentro do envelope sem resposta alguma. certo. Essa cédula roxinha, então, ela vai perguntar ao cidadão se ele quer revogar a lei que disciplina um trechinho da chamada Lei Severino, que é como se fosse a lei da ficha limpa lá na Itália, né? Ok. Mas assim, votando no sim, não é que a pessoa vai matar a lei da ficha limpa na Itália, né? É para decidir um que Uhum,
Na verdade, votando no sim, a pessoa só vai tirar o automatismo da lei. Então, eu vou ler o trechinho da pergunta que se faz na cédula, tá? Ela pede sobre a revogação, então, da inelegibilidade, caducidade automática, ou seja, quem está no cargo cai fora automaticamente, de Uhum, parlamentares, membros do governo, vereadores regionais, uhum, administradores de autarquias, essas que, por perfeito. exemplo, administram ônibus, administradores locais, no caso de condenações por crimes graves, após sentença definitiva de condenação por delitos não culposos, ou Ó, seja, que tem dolo, né? sim. Então, votando no sim, tira o automatismo. Vai para o colo dos juízes. Os juízes vão decidir se a pessoa está Manda para o apta a judiciário, direto. manda para o judiciário. O juiz que vai decidir, está apto a se candidatar? Está apto a assumir o cargo do prefeito? Porque foi eleito, mas tem Uhum, uma condenação atrás. Então, tá. então aumenta o poder dos juízes, tá? Uhum, perfeito. Vamos, então, repito, não anula a lei da ficha limpa deles, tá? Ok. A Então, estou chamada lei. entendendo, gente. Ó, essa ali é a cédula vermelhinha, ou segundo o Eduardo, roxinha. Para mim é vermelhinha, assim, um rosa, para mim é um rosa forte, depende o ponto. Mas é essa aí, ó, tá? Rosácea, vamos chamar, então. Isso, exatamente, tá? Então, que bom. Ó, teve a colega aqui, deixa eu ver, a Pris Anivan disse que live maravilhosa, o meu italiano não é tão bom, estava muito em dúvida. E exatamente, ô Pri, por quê? Muitas pessoas, por ser um assunto que nem em português, é pink, ela disse que é pink, é isso mesmo, é pink. Vamos usar o inglês, então, né? É pink. Ah, ó, a Lucélia também disse que é pink, todo mundo aí falando pink. Então, nenhum nem outro, nem vermelho nem roxo, é pink. Mas muitas pessoas, até em português, gente, esse tema é delicado, é algo que não é tão comum para a gente. Então, imagine estando escrito em italiano também, eles. E assim, por isso que a gente diz, né, Eduardo, vai estudar italiano, né? É isso Vamos estudar aí. italiano. É, Matricule-se já. Eu exato. respondi. E olha só, ai, mas isso, então, ó, gente, e mais uma vez, esse abrogare, né? Então é o revogar. O que que é o revogar? Em português mesmo, que até revogar em português as pessoas ficam em dúvida. Né? Revogar é o quê? É anular, cancelar, como bem disse o Eduardo ali no início, tá? Então, preste atenção. Então, nesse primeiro é como se fosse a lei da ficha limpa, né? Então, tudo bem, tá Isso. no sim ou no não. Então, votando no sim, Eduardo, resumindo, se votar no sim, para aquela cedulinha a pink aí, que a pessoa está de acordo com o quê? É Que, que a que isso lei, seja a lei automático. Severino, a lei Severino, ela é muito taxativa, é automático. Teve condenação, a pessoa automaticamente sai do cargo, perde a possibilidade de se candidatar nessas funções que eu disse antes, tá? Não só para Uhum, políticos, mas administradores do setor público em determinadas áreas, tá? Perde o certo. automatismo, vai para o colo do juiz, tá? Então, disciplina a inelegibilidade após a condenação, mas tira de ser automática, né? Deixa de ser automática e Uhum, passa para análise do juiz e decisão do juiz. perfeito. Vamos à cédula laranja. Não tem Ok. erro, Essa né? aí não tem dúvida quanto à cor. Ó, e a Lucélia está mandando um beijo para esse menino maravilhoso. Ó. Beijo também para ti, Lucélia. Saudades. Faz tempo que eu não te É. vejo. A, A cédula laranja vai perguntar para o cidadão sobre a vontade dele em querer limitar as prisões preventivas ou não. Tá? Tá. Então, a cédula laranja vai pedir que se revogue um último inciso do artigo 274. Eu não vou entrar muito nos pormenores aqui, Sim, sim. do Código Penal italiano, né? Retirando um termo ali que é sobre a reiteração do crime, ou seja, para se evitar que um investigado volte a cometer aquele delito, o juiz pede a prisão preventiva deste cidadão, tá? Antes Tá. do julgamento.
Então, esse item, esse quesito, ele busca limitar esse poder da prisão preventiva, tá? Há uma discussão muito forte na Itália sobre as prisões preventivas, porque muita gente passa anos na cadeia e depois, no final do processo, é absolvido. Esse Tá. cidadão entra com um processo contra o Estado, leva milhões de euros. Então, isso, todos os anos, é um custo para o Estado italiano dos processos que não deram em nada. Então, Uhum. o quesito 2 se refere à limitação da prisão preventiva, tá? Vou ler até o final. Isso. Retirando esse termo do inciso, das razões pelas quais os juízes podem ordenar a prisão preventiva em cárcere, então, na prisão ou Tá. prisão domiciliar de uma pessoa durante a investigação e, portanto, antes do julgamento. A gente volta sempre para a questão da decisão judicial. Vai sempre para a decisão judicial. Então a gente é uma reforma via referendo, mas é branda nesse aspecto, né? Não é nada Então, fácil mesmo, gente, tá? Olha, então tô vendo aqui, ó, o Copetti tá lá na Germânia. Tchau, amici. Não vai receber teu aire, tá aqui pelo Brasil, provavelmente, né, Copetti? Nosso amigo Toshiro aí, então, porque tá por lá, acho que não vai votar, né? o, Então, tem mais essa também, né, o Eduardo? Nem todo mundo recebe se a pessoa não tá onde o endereço não tá atualizado no consulado, a pessoa não estiver no endereço, acaba que não vai votar, né? teve um prazo até eu não até início do mês passado, salvo Uhum, engano, a pessoa tinha de pedir ao consulado que recebesse as cédulas em outro endereço, senão aquele que sim. estava em registro, tá? Mas esse prazo Perfeito. já se Já extinguiu, passou, já né? se encerrou. Uhum, né? Tá? Vamos ao terceiro quesito, Vamos lá. que é o amarelinho. Tem que parar para ler para entender. Realmente não é, olha, por isso que Gente, a gente é muito complicadinho, né? olhem o tamanho do quesito. Se a pessoa Tá? lá na Itália fosse parar para ler esta cédula dentro da cabine, ela certamente ela teria ali de reservar uma meia hora para decidir sobre o voto, né? Olha o Sim. tamanho disso aqui. Olha só, mamma mia. Não, e as letras levando uma lupa também, né? Ai, ai, ai. Tá? Então, gente, assim, falando sobre o terceiro quesito, um dos mais importantes, talvez, da reforma, porque Uhum. mexe diretamente na carreira dos magistrados. Isso foi motivo de como é que se chama? Sciopero é A greve, hein? Foi a motivo de greve, greve. a greve dos juízes na Itália. Uhum. Tá? Não teve forte adesão, mas eles pararam lá em função dessa reforma. Aqui, o terceiro item vai perguntar para o cidadão se ele revogaria a lei que evita magistrados, durante a sua carreira, durante o seu percurso profissional, passarem da função de juiz, que é quem julga um processo, para Sim. a promotoria, para ser um promotor ao invés de juiz. Então é uma troca de cadeira, né? Hum. O Bah. promotor ele coordena as investigações, então ele passaria de uma função que é neutra para uma função acusatória de investigação, né? E vice-versa, tá? E vice-versa. Ok. Então, o terceiro quesito vai falar sobre a separação de carreira dos magistrados. Se vence o sim, se vence o sim nesse referêndum aqui, no terceiro, o magistrado, lá no início da sua carreira, já deverá fazer a sua escolha, ou juiz ou promotor, ou procurador. Capito. Tá? E Uhum. ele nunca mais vai poder trocar ao longo da sua estrada. É uma coisa complexa, um cidadão comum decidir esse tipo de coisa, Pois é, né? Que loucura isso. tá? Mas eu já adianto para vocês que a reforma Cartabia
prevê alterações nesse quesito também. Uhum. Então, votando sim no referendo, se anularia a possibilidade de troca de cadeiras, tá? Se deixarmos para a decisão da reforma Cartabia, um magistrado teria a possibilidade de uma troca ao longo da carreira, ou seja, ele poderia passar de juiz para promotor, procurador uma única vez, tá? Porque atualmente a lei prevê, se eu não me engano, 4 trocas, tá? Mas imaginem um juiz em Milão que por razões variadas precisa se transferir para, che ne so io, Puglia, Cagliari, facciamo un'altra città, né? Uhum. Porque a esposa arranjou um emprego lá. E lá não se encontra, tá tudo, lá não tem mais vaga para juiz, mas tem uma vaga para promotor. Ele é magistrado, ele pode assumir tanto uma como outra. Ele vai ficar sem trabalhar? Não, ele vai tentar a cadeira de promotor. Então, são essas especificidades que o referendo fecha os olhos. Tá? Então, é Claro. sim importante que pelo menos uma, 2 vezes eles troquem de posição. Tá? Vamos falar do 4º item? Vamos lá. Mas realmente, estão vendo, pessoal, ó, como é importante, tem que fazer essa leitura, tem que pelo menos parar um pouquinho para analisar, não só sair assinalando, dizendo se é sim ou se não, só por si só, porque são questões importantes, né? São questões muito importantes mesmo. E vamos lá, o 4º item, qual seria, Eduardo, então? É a cédula cinza, tá? Tá. É sobre a avaliação desses mesmos juízes, a avaliação dos magistrados com a Bah. possibilidade de avaliação por advogados. Já explico. Quem avalia hoje na Itália os juízes? O Conselho Superior dos Magistrados, que é como se fosse o Conselho Nacional de Justiça aqui no Brasil, né? O Uhum. CNJ. CNJ. Uhum. E o CSM, Conselho Superior da Magistratura lá na Itália, é formado por... tem como presidência o próprio presidente da República, mas é uma cadeira simbólica. Os demais são formados por juízes, por membros togados, que são juízes advogados, e membros laicos, os chamados membros laicos, que são escolhidos pelo parlamento ou professores nas áreas afins, professores Perfeito. universitários nas áreas afins, de direito, Sim. né, sobretudo. Uhum. Mas esses professores e esses advogados não formam os conselhos regionais, porque o CSM, a cada 4 anos, avalia os juízes com base num relatório apresentado pelos conselhos regionais. Fazem parte os advogados? Fazem, mas eles não são chamados às discussões e não exprimem pareceres em relação à avaliação dos juízes. Então, quando sai uma Uhum. avaliação lá na Itália dos juízes, é tipo assim, 98% positivo, 97% positivo. Então, são os juízes se autoavaliando. É claro que para eles Não vai ter um não, né? Não vai ter negativo, quem vai contra. tudo anda às mil maravilhas. Mas, então, o referêndum pergunta ao cidadão se ele revogaria normas em matéria de composição do Conselho Diretivo da Corte de Cassação e dos Conselhos Judiciários e das Uhum. competências dos membros laicos que as compõem, podendo os advogados que integram os conselhos judiciais possam votar na avaliação do trabalho dos magistrados e do seu profissionalismo. Uhum. Os que advogam a resposta não para esse quesito é que, mas aí se os advogados vão julgar as ações, a atitude, o comportamento de juízes, o juiz vai perder aquela capacidade dele, que é de direito da função dele, de neutralidade. Ninguém pode questionar a decisão deles. Não, eu vou então Uhum. decidir porque eu estou com medo de que me avaliem mal e eu posso até perder Entendi. a minha função. Então, Sim.
ele tem que estar desvinculado dessas, dessas opiniões de funções que são antagônicas a ele, né? O advogado Uhum. está de um lado e o juiz está de outra. Então é Sim. difícil. Mas eu certamente responderia sim a esse quesito, porque quem não deve não teme, é uma avaliação. É, Também por exatamente. parte É dos para trabalhar advogados, eu correto, acho, né? claro, professores universitários, no âmbito do direito, por que não avaliarem os juízes? Né? Eu não vejo problema nenhum. Tá? Uhum. Uhum. Vamos ao É último. bom ouvir a opinião também, né, para ver que às vezes a pessoa, meu Deus, e agora? Será que eu entendi isso, né? Mas tá ali, gente, ó. Então é bom ter esse tipo de reflexão também, pensar para saber, porque não é fácil, assim, geralmente vem um ou dois, agora vieram cinco de vez, né, para votar. Então a pessoa, meu Deus, né, tudo isso, se assusta um pouco. E as pessoas têm os E seus afazeres, né? O seu ganha-pão, né? Para exato, parar para ler, traduzir primeiramente e depois tudo traduzir e Nem entender e sempre o Google depois Tradutor vai dar certo, gente. emitir uma opinião. Acho que a parte de emitir uma opinião é mais difícil do que qualquer outra coisa. Com certeza, Que com certeza. simplesmente Conhecer o entender o contexto. quesito. Eu posso entender o quesito, mas eu não sei se o meu voto sim pode, de certa forma, mexer com a atividade de um magistrado na Itália que não tem nada a ver com o meu Exatamente, cotidiano. Tá? exatamente. Último E o quesito último agora, o verdinho, que esse também não tem ir contra a cor, né? Um verdinho aí. é um verdinho que vai falar sobre a reforma no CSM em si. Ou melhor, Tá. na eleição dos componentes do CSM, Conselho Superior de Uhum. Magistratura. Como eu já Tá. falei, o nosso CNJ aqui no Brasil, uma espécie, né? Uhum. Que regula, que administra, que é responsável por promoções de juízes, transferências de juízes. Então, lida diretamente com a carreira dos magistrados, tá? Eu falei Uhum. para vocês que o CSM é formado por membros togados, juízes e advogados, e membros laicos, que são todos os outros que não fazem parte da magistratura italiana, né? São Correto. professores e etc. Bom, hoje, para se candidatar a uma cadeira dentro do CSM, o juiz precisa ter no mínimo 25 assinaturas, no máximo 50, mas no mínimo 25 assinaturas, tá? Para se colocar como candidato. Ó. Qual é o fundo aqui? Vocês imaginem se dentro do sistema judiciário existissem movimentos políticos, movimentos partidários. Imaginem se dentro do judiciário existisse direita, esquerda e centro. É um pouco sobre isso, tá? Porque o que se entende com essa reforma aqui, com o referendo nesse quesito, é diminuir o poder das chamadas correntes, le correnti, Uhum. Uhum. dentro do judiciário. As correntes são uma espécie de associações tácitas, assim, não é nada registrado, não são partidos políticos e não são associações formais, mas são Sim. conglomerados de juízes que pensam da mesma forma. Como aqui nós temos, a gente já sabe, tem a bancada, no Brasil como se fossem as bancadas, se a gente fosse ver, né, no Congresso, tem a bancada evangélica, tem a bancada do MST, tem a bancada disso, é mais ou menos isso, né, ou talvez a gente poderia Exato. fazer uma referência. Imaginem as correntes de juízes que pendem mais para o lado conservador da lei, outros que pendem mais Uhum, para o lado progressista e vice-versa. Então, eles certo. acabam dividindo. Isso propicia, sim, atos de corrupção dentro do próprio judiciário. Outros já avaliam que as correntes não são inofensivas. Elas são só manifestações de pensamento dos juízes, Uhum, que é claro. válido, que é correto. Só que, assim, ó, teve casos anteriores de, por exemplo, fatiar território, por exemplo. Nós aqui elegemos um juiz X, vocês ali elegem juiz Y, e eles não podem nos julgar, não vão levar adiante nenhum processo que tenha como objeto ou como investigado
determinada pessoa. Então, a ideia aqui é acabar com as 25 assinaturas e promover as candidaturas independentes dos juízes. Na minha humilde opinião, gente que não está muito dentro dos pormenores das questões, acho que as 25 assinaturas não vão inibir a formação dessas correntes, tampouco a influência delas sobre a eleição dos componentes do CSM. Tá? A reforma Cartabia, ela prevê algo um pouquinho mais sofisticado. Ela não fala só das assinaturas, da extinção das assinaturas. Mas ela fala de um voto proporcional, ela muda a votação, o sistema eleitoral, digamos assim, para a eleição desses juízes dentro do Conselho. Tá? Então, eu aguardaria a decisão da reforma. Neste caso, eu votaria não, porque até entendo que um juiz precisa ter uma certa representatividade para se colocar como candidato dentro do CSM. Votar sim, por exemplo, não sei, muitos candidatos e poucos candidatos com possibilidade de eleição, Entendi. sabe? É como a gente vê num debate presidencial 20 postulantes ao cargo, sendo que só 3 deles têm chances, sabe? Tem reais chances, certo. Aí tu tem que dar tempo, tu gasta com material, né? Enfim. Tem muita coisa envolvida, né? São muitos quesitos, né, Eduardo, assim, para serem vistos. Como E o se, quesito gente, eu tô 5, abismada, assim, né? o quesito 5 fala só sobre as 25 assinaturas. Tirar ou não tirar as Olha, 25 assinaturas? Deixa os 25 assinaturas, mas faz uma reforma um pouquinho mais que vá pontualmente no problema, né? Perfeito. Temos aqui a Cirlei. Vou mandar um abraço para a Cirlei Dalbó, né? Obrigadão, Cirlei, pela audiência aí. E o Rafael Colombo, parabéns, bastante didáticas as explicações. O Rafael que é advogado, não estou O brincando, né, Rafael é Rafael? advogado. O Rafael é É um tema advogado. muito, muito simpático ao Exato, Rafael aí, exato. viu? Que bom. E é cittadino italiano, é? Cittadino Rafael italiano aqui Colombo. all'estero, é? Sim, Um ele e a abraço aí esposa, pro Rafael. é cidadão Isso, assíduo também. exato, Um exatamente. abraço, Rafael Colombo. Então é isso, Carla. Deixa eu Puxa só vida, explicar, é. deixa eu só explicar como o cidadão precisa devolver, né, a acesso. Isso, perfeito. Enquanto isso que tu vais organizando, ó, a Lebardini deu um oizinho e a Pri perguntou, a live ficará salva? Sim, tá, gente? A live vai ficar salva aqui. Depois, eu acredito que no perfil do Eduardo também, se ele aceitar, se ele não aceitar, gente, vocês podem cobrar dele, não tô brincando. E a cara dele, não, é porque, não Eu te sou preocupa, vai péssimo chegar uma com isso aqui. mensagem. Eu não sei nem se eu estou ao vivo no meu próprio perfil. Tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. E depois a gente vai também para o YouTube no canal. Se vocês acompanharem nos meus stories ali, depois eu já coloco o linkzinho, essa mesma live eu consigo subir lá para o canal no YouTube para vocês acompanharem o que ficar melhor, o que ficar melhor para assistir, tá bem? Apenas deixando tudo certinho, porque é muito importante. E eu peço para vocês, façam o seguinte, compartilhem também não por nada, mas é por questão de informação, para que as pessoas saibam, para que as pessoas sejam orientadas do melhor modo possível, porque é uma oportunidade que nós temos de fazer chegar essas informações até as pessoas, sabe, a ponta, né, a ponta da linha, assim, gente, para que a gente precisa realmente entender e cada vez mais ter voz de barganha também, né, Eduardo? Porque existe essa questão de que, poxa, nós recebemos tantos votos, tantos envelopes devolvidos, então é um sinal que o povo, que os italianos no exterior estão atentos. Eu acho que a gente pode fazer uma leitura desse modo também, né? E volto a dizer, dentro das nossas falas aqui pode ter até um pingo de crítica em relação aos quesitos e tudo mais, mas o referendo em si, a consulta popular, é muito válida. Nós não estaríamos fazendo esta live se não fosse o referendo, o conteúdo dela é sobre o referendo. É uma forma de aproximar Estado, Madre Pátria, do cidadão que está no exterior.
Então, embora a expectativa seja de validez, de validade do consulado seja baixa, quase nula, com 30% de afluência, o simples fato de discutir e estar conectado com uma reforma, aí sim, uma reforma que está lá no parlamento, tramitando, já se pagou o kit, o também chamado plico eleitoral, que agora os componentes desse kit eu queria reforçar, Carla, porque Isso. assim, o Bora cidadão lá. recebe um folheto explicativo, ok? Isso fica contigo, isso não é devolvido. O que é devolvido para o consulado, com selo pago, não há necessidade de pagar a devolução, o cartão resposta. Uhum. Então, o cartão resposta, que é este aqui, os 5 quesitos com as respectivas respostas devem ir dentro do envelope menor, não Uhum. há necessidade de colar a lingueta pode ser dobrada para dentro, assim, para manter o Ótimo. sigilo do voto. Manter o sigilo, mas ao mesmo tempo facilitar, né, o funcionário do consulado na hora da contabilização. Uhum. Tá? Aqui, ó. Depois nós vamos ter o certificado eleitoral. É preciso destacar o tagliandino elettorale. Este é o certificado eleitoral. O cidadão deve conservar consigo, não é devolvido. O que é devolvido é a resposta junto Tá. do tagliando elettorale. Solto se você colocar o tagliando elettorale dentro do cartão resposta, o voto é anulado. Ó, atenção, gente. Então, não é para colocar o papelzinho aí, o cartãozinho dentro do envelope. Não é para colocar. Daí, gente, nesse momento, Eduardo, que está vendo, tá assim, puxa vida, eu coloquei dentro. E aí, o que que acontece? Se colocou pro lado de dentro do envelope, não é Colocando, computado? colocando o talhando dentro do envelope de resposta, junto das cédulas, quebra o sigilo do voto, porque aqui eu tenho o código que me identifica. Não está escrito o meu nome, mas tem o código que me identifica. E quando o Sim. meu material chega no consulado, esses 2 itens são separados, né? Um vai para uma parte para comprar eventuais estatísticas e o outro vai para Uhum. outra parte, que é para a contabilidade do voto. Então, se a minha Uhum. identificação vai para a contabilização dos votos, se quebra o sigilo e, portanto, se anula o voto. Tá? Claro. Então, os 2 aqui dentro. Aí sim, o envelope maior deve ser selado, mas não há necessidade de cola. O próprio envelope já vem com adesivo, adesivo Tá. bom, todo adesivo é autocolante, né? Então, É. o Alguns, quando adesivo passam da validade, não colam mais. é, Esse tá novinho, gente. é só retirar aqui o papelzinho que cobre o adesivo, que é sempre uma guerra para tirar isso aqui. Enfim, É, mas aí se sela e se devolve. feito. Perfeito. Attenzione, entro il 5 giugno. Então, devolver o envelope até 5 de junho para que ele chegue no consulado até 9 de junho, prazo máximo até 9 de junho, e Uhum. seja, como é que se diz, escrutinado, contabilizado É. no dia 12, em contemporâneo com a Uhum. Itália, né? Uhum. Tá Então, bem? até o dia 5 de junho, gente, data de postagem tem que ser no máximo 5 de junho. Então, aí tem que ver a agência dos Correios, é isso, né, Eduardo? Então, A vai, agência dos que você. Correios ou pessoalmente, né? No consulado, Ok. se já tem uma Quem data estiver agendada perto, para passaporte, vai lá e já entrega, né? perfeito. Sirlei, se você não recebeu ainda, Eduardo, existe a possibilidade de as pessoas receberem ainda? É possível pedir o duplicado para o consulado através do e-mail curitiba.eleitorale@, É o Conscure, eu acho, né? Eu já vou verificar isso, aqui.
A gente pode colocar aqui no Tô comentário. buscando aqui já para colocar, tá, gente? Já tô buscando aqui. Só que eu Vamos lá, eu acho que é acredito conscuri. que Eu acho que é conscuritiba.esteri.it. Já vamos ver aqui, é isso exatamente. é o site, Esteri.it, esteri.it. Já tô isso, colocando aqui, ó. o domínio Esteri.it, ó. Vai agora aparecer curitiba.elettorale@esteri.it. Esse aqui, deixa eu deixar fixadinho aqui. Ó, esse ali é o e-mail. Se você não recebeu, então manda um e-mail perguntando, questionando a respeito. Vai que dá tempo, você eles pode então respondem, tá? solicitar. Não, e aí, se não for possível enviar o kit eleitoral, eles no mínimo vão explicar o porquê não recebeste, tá? Então, Certo. é sempre válido enviar, então, uma mensagem para esse e-mail para saber o que aconteceu. Se tiver tempo hábil, no cálculo deles ali, eles enviam, pessoa recebendo, subito dopo, responde. Uhum. Até 5. Perfeito, perfeito. Ótimo. Olha, que legal, gente, que bom. Então, quem chegou, que pegou pela metade, pegou o barco andando, como nós falamos assim, né, em português mesmo, quem pegou o barco andando, não acompanhou desde o início, ficou em dúvida. Então, essa live vai ficar salva, é muito importante. Você que é cidadão italiano, e você recebeu, você está vendo essa movimentação de eleição, de referendo, você está perdido, perdida, não sabe o que fazer, não tem ideia, mas Deus, o que eu vou votar agora? Para quem que eu vou votar? Já não teve uma eleição agora? Não tem nada a ver, gente, não é votar em alguém. Você vai dizer que sim ou que não para determinadas leis, vamos dizer assim, tá? Então, como disse Eduardo, é um referendum abrogativo, ou seja, um revogatório, para revogar. Se você é a favor desse cancelamento, sim ou não. Se você não entendeu, é chatinho de entender, porque são cinco, tá? São 5 votos que você vai fazer, que você vai dar. Então, volta aqui, acompanha a live e vê mesmo, tá? E vê mesmo, tanto aqui ou no YouTube, que subito dopo já vai estar lá, já vamos colocar. Então, para você acompanhar, vou divulgar aqui e compartilhe com alguém também, olha, o Eduardo, que é o presidente do Comites, está lavorando. Eu acho que sei por quê, Eduardo, que agora foram 5, porque como agora tu estás, né, tu estás na presidência do Comites, eles resolveram aquele ragazzo lá, vão dar bastante lavoro para ele explicar bastante, vamos ver se ele está preparado para tudo isso. Olha, viu só? E essa é a Deve ter função sido. do conselheiro mesmo, dentro do comitê. Uhum, Ele precisa primeiro absorver o tema, né? Digerir e depois difundir essas uhum. questões, explicar mesmo, esclarecer. A principal função do conselheiro é esse, porque ele tem capilaridade para Ótimo. isso, né? Em cada região tem a sua, tal. Então, para isso que nós estamos aí. Então, reforçando, então, são 5 itens. O primeiro trata da, digamos, lei da ficha limpa deles. O segundo, sobre limitação das prisões preventivas. O terceiro, o quesito vai perguntar sobre revogação, que diz respeito à separação da carreira, separação de carreira dos magistrados, juiz ou promotor. Ponto. Uhum, uhum. O quarto vai falar sobre avaliação desses magistrados pelos advogados, ou não, porque até então somente juiz avalia juiz. Quinto, as 25 assinaturas para se tornar candidato dentro para uma vaga no CSM, tá? Então, Perfeito. em linhas gerais é isso. Va bene, Carlota? Benissimo, grazie, grazie, grazie di cuore. E stai Figurati. pronto, Fica pronto, porque, gente, hoje ele se escapou do Senta que lá vem história, tá? Mas a próxima, eu tenho vários assuntos já que eu quero tratar aí, então eu vou aos pouquinhos, eu acho que a gente podia fazer uma vez por mês aí uma live sobre um assunto diferente. Por quê? Gente, o Eduardo, ele foi, né, a pessoa, eu honestamente agora falando para ele, pessoa correta, adequada aí para essa função também, para estar no Comites, porque ele é formado em ciências políticas na Itália, então ele tem essa formação, por isso que ele fala com tanta desenvoltura e sabendo o que diz, sabendo o que fala. Então, exatamente por isso. Que bom, então, que nesse momento nós temos uma pessoa que sabe o que está falando, que sabe o que está dizendo e está nos esclarecendo a respeito do
do tema, né, a respeito do assunto. Então, nós podemos falar, olha, sobre política, que as pessoas gostam de saber, têm curiosidade, como funciona o sistema político, até mesmo lá da Itália, né? Para conhecer, é uma boa. Mas isso depois de saber, de conhecer as histórias, hein? Porque eu quero, se prepara. Ah, Oh, beleza. tchau, salut, Lara. Eu não consigo ver essa. Então, não consegue, é porque ele já deve ter feito, olha só, a pessoa travou por isso. Ele disse que não estava, acho que não estava conseguindo ver o zóio do pessoal aqui. Então, gente, não sei, acho que caiu, travou Eduardo. Vamos ver se volta. Não sei, deve ter travado, travou ele. Mas eu continuo aqui. Eduardo, tá tudo certo, tudo tranquilo. Ah, agora voltou, acho que vai voltar. Derrubaram Eduardo, mas a gente faz ele retornar. La seconda volta. Ah, mas olha só. Muito bem, né? Vamos ver. Tá aí. O Insta tá meio louco hoje, meu povo, né? Tá meio doido. O Instagram tá meio maluco. O Insta hoje tá querendo derrubar a gente de qualquer modo. Tá vendo? Então, não sei. Scusatemi tanto, scusatemi. È stato Ah, errore, mea colpa, mea culpa. é o italiano do dedo grosso mesmo, né? Eu acho que foi ele que foi clicar ali e acabou saindo. Va Ai, bene, questi dai, è trevigiani, stato un trevisani. segnale. È stato un segnale per me. Esatto, Dobbiamo ecco, dire un l'orario. arrivederci. Sì. Eduardo, então te espero para o nosso Senta que lá vem história. Não sei se no formato presencial ou aqui no online, tu aguarde que nos próximos capítulos aí do quadro haverá algumas mudanças, mas com certeza para falarmos de assuntos diversos, além, claro, das histórias, mas para falar de vários assuntos aí relacionados à italianidade, às relações exteriores aí, Brasil-Itália, que é muito importante, e eu acredito que nós temos que sim trazer esse tema, levantar esses temas, para que as pessoas se aproximem mais e se interessem. Porque a pessoa só vai se interessar se ela conhece, não é Com mesmo? certeza, o que tiver dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações de conhecimento, estarei aqui para contribuir com vocês. Beleza? Carla, obrigado Grazie, pelo grazie. convite, tá? Um Perfeito, abração é eu e que te até agradeço. breve. Até Contate breve, su di gente. me. Un abbraccione. Valeu, então. Ciao, ciao. Arrivederci. Tchau, tchau. Arrivederci. E para quem não assistiu tudo, então não se preocupem, tá? Essa live ela vai ficar salva aqui e também vai para o YouTube em seguida, subito dopo, logo mais, para você acompanhar do início ao fim o que é, o que você tem que votar, porque são 5 votos, para sim ou para não, então você tem que entender certinho. O Eduardo nos explicou tudo, né? Colocou todos os pingos nos is aí para que a gente possa realmente compreender que sistema, que referêndum é esse, que é bastante importante, sim, aí para a italianidade, para os italianos no exterior. Tá bem, gente? Tchau, 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 Camila. Um bacione, um bacio pro bico também, para o papai. Baci e arrivederci, ragazzi. Grazie tanto. Alla prossima.